Então, meus irmãos, voltando aqui ao terceiro bloco, e ainda focado na isagoge bíblica, né? E nós falamos da isagoge especial ou restrita, e sobre a sua composição, né? Qual é a importância do que nós vamos chamar agora de isagoge geral ou ampla? Qual é a sua importância? Já que a isagoge especial ou restrita nos deu tanto conteúdo para melhor compreensão das Sagradas Escrituras. Pois bem, a isagoge geral ou ampla, ela, além de incluir as matérias da especial, ela também inclui disciplinas ou matérias como arqueologia, a história natural, ela é composta também pela a geografia da Palestina, que esses três assuntos, além dos 5 anteriores, que é da isagoge restrita ou especial, são indispensáveis para melhor compreensão das Escrituras. Sendo assim, isto aqui também é indispensável para o aluno da teologia. Sem deixar de falar que nós precisamos também falar um pouco da teologia histórica, já que bibliologia também faz parte da teologia histórica, ou compõe esse conjunto de teologia. E olhando para o campo da teologia histórica, que é, sem dúvida alguma, sem medo de errar, é o segundo andar do edifício teológico, porque trata do desenvolvimento histórico da doutrina e se preocupa com as variações sectárias e também os afastamentos heréticos da verdade bíblica que apareceram durante a era cristã, fato isso aí, né? E contém essa teologia histórica, para nossa melhor compreensão, né? Além da isagoge especial e restrita, além da isagoge geral e ampla, temos a parte da teologia histórica que precisa ser falada dentro da bibliologia, que contém suas duas divisões principais. E aí, essa principal divisão é exatamente o estudo do desenvolvimento progressivo das doutrinas da Bíblia. Então, os que seguem este método, também chamado de método horizontal, né? Que é essa parte da teologia histórica, que nós vamos chamar de o estudo do desenvolvimento progressivo das doutrinas da Bíblia. Então, essa que é chamada horizontal, consideram, melhor dizendo, a história do desenvolvimento doutrinário como um todo. E aí, esse teólogo, ou esse estudante aí, ele vai trabalhar em períodos, né? E traçam a gênese de todos os vários dogmas em cada período específico, deixando-os no estágio em que são encontrados no fim do período. E então se retomam, ou nesse ponto, né, a fim de seguir seu posterior desenvolvimento. Esse método aqui, ele é primordial para que venhamos, nós teólogos, estudantes, que somos estudantes da teologia, né, venhamos ter uma melhor compreensão. Assim, a teologia própria é estudada até o período, ou início da Idade Média, melhor dizendo, daí abandonada, sendo seguida pelo estudo de outras doutrinas até este período, que compreende todos os períodos da história da igreja, baseado principalmente, né, com base principalmente no surgimento da igreja. Essa é a parte da teologia histórica, que também pode se preocupar um pouco com essa disciplina, pode se preocupar com esse assunto também, considerando que o Novo Testamento é formado ali justamente pelo surgimento da igreja. É um assunto que é de extrema importância para o estudante, para o leitor, né, desse período histórico da igreja. Então, o segundo é o exame do desenvolvimento histórico das doutrinas da igreja desde a era apostólica. Também deve ser observado dentro da teologia histórica. E aí,
né, que faz parte do conjunto da bibliologia. Os que seguem este método, né, os que seguem este método, também chamado de vertical, esse método é chamado de vertical, consideram o estudo das doutrinas separadas, né, na ordem em que se torna o centro da atenção da igreja, seguindo seu desenvolvimento até atingirem sua forma final. Só para lembrar, a Bíblia tem como principal objetivo seus dogmas. Por isso que, dentro do conjunto da teologia sistemática, onde surgem as doutrinas estabelecidas para a igreja, é importante o estudo da bibliologia, para que as suas doutrinas sejam compreendidas a partir justamente da exagoge, da exegese bíblica, para serem aplicadas. Porque se isso não acontecer, vai surgir as grandes heresias. Na verdade, surgiram as grandes heresias por não observarem exatamente o que nós estamos falando agora. Se tivessem observado essa ideia, essa compreensão melhor da Bíblia, essas grandes heresias não teriam surgido. E então, seguindo este método, o estudo da teologia própria segue, né, das discussões apostólicas até a sua formulação final nos credos históricos que foram posterior, né, à reforma. Então a teologia histórica destaca a importância da história secular, bíblica e eclesiástica, devido à contribuição, né, que podem oferecer a compreensão do desenvolvimento doutrinário, que é o que eu acabei de falar. E abrange, nesse conteúdo, abrange a história da igreja. E aí, se você olhar para a história da igreja, né, vai observar muitos dogmas que foram criados, talvez por interpretação má ou por má interpretação da Bíblia. Então, isso é muito importante que seja observado. Aí vem a história das missões. E se voltar para o período da história da igreja, muitos pecaram dos nossos, né, dos nossos pais anteriores lá atrás, da igreja eu estou falando, justamente talvez por uma má compreensão da Bíblia. E surgiram grandes doutrinas a partir daí, né? Mas aí temos história das missões, que faz parte também desse conteúdo, que envolve a parte da teologia histórica e que é de extrema importância. E como eu falei há pouco atrás aí, né, a história dos credos e também confissões. E aí a história das doutrinas, que vai determinar, né, justamente esse processo. Então, o objetivo, pegando essa teologia bíblica, pegando essa teologia histórica, essa exagoge bíblica num todo, o objetivo da teologia bíblica é justamente traçar o progresso da verdade dos diversos livros da Bíblia e descrever, para finalizar, e descrever a forma de cada escritor apresentar as doutrinas fundamentais. Então, a teologia bíblica preocupa-se com a doutrina em um livro. Tem como principal objetivo se preocupar com essa doutrina em um livro, quer no Antigo Testamento, quer nas páginas do Novo Testamento. Então, meus irmãos, boa aula para vocês, que Deus abençoe. E no próximo bloco, melhor dizendo, na próxima aula, nós vamos tratar diretamente sobre a formação, sobre a compreensão de cada livro e sobre a estrutura do Antigo Testamento e sobre a revelação de Deus para cada escritor, para cada profeta e para cada um que compõe ali a formação do Antigo, né, e também do Novo Testamento. Deus lhe abençoe.